Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa penúltima gravação do VZCast, né? Chegando ao fim essa temporada de 40 programas? 42 programas, né? Um super desafio e é um canal novo, uma forma nova de comunicar. E como sempre, né, a gente vai trazer assuntos legais da medicina veterinária, da zootecnia. E a gente trouxe hoje uma pessoa super bacana que há muito tempo eu estava doido para trazer. É a doutora Graziele Messias, uma das fundadoras do Afrovet. E aí, Grazi, tudo bem? Tudo bem, você? Que prazer estar aqui com você. Prazer, a gente conversa só por mensagens, né? De Pois vez em quando é, liga um para o outro e tudo, mas e bastante. bastante. Grazi, assim, a gente, nesse bate-papo, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória, para incentivar colegas que estão por aí na medicina veterinária, para chegar onde é que você chegou, mas eu vou mudar um pouquinho hoje. Eu, geralmente, eu jogo a pessoa que está conversando na fogueira depois, mas eu já vou te jogar de cara. Você teve algum professor preto? Olha, não, não Não, falou assim, tive, na veterinária, você teve algum professor preto? não. Durante toda a minha trajetória na Unesp, eu não tive nenhum professor preto. E no último ano, eu fui ter a professora Gisele, que entrou como professora substituta, excelente, assim, e para mim foi, assim, uma realização ver uma mulher negra naquela posição. Mas ela era professora substituta, não era professora Uhum. concursada. Mas nunca tive nenhum professor negro na Unesp. E aí, como é que a gente vê muito isso, né? Nós nos espelhamos muito com os nossos professores. E aí, você é uma mulher negra, como é que você se espelhou lá? Com quem? Você tinha alguém para se espelhar? Não, né? Não. Tinha muita gente para não me espelhar, Para não espelhar, né? mas para me espelhar, não, não tinha. É. E eu passei a ter referências na medicina veterinária depois que foi fundado o Afrovet, porque antes disso eu não tinha. Hum. Agora é o seguinte, já que eu já joguei na fogueira, conta um pouquinho da sua trajetória, como é que foi cursar veterinária, como é que é na patologia clínica, para você justamente incentivar os colegas aí que estão entrando, principalmente as mulheres negras, os caras pretos que estão aí. Conta aí como é que foi a sua trajetória. Olha, minha trajetória é bem. Eu acho que é bem Brasil, assim, bem a representação da mulher negra, né? Eu entro na universidade, na Unesp, mais ou menos em 2018. Eu entrei pelo sistema de cotas e, assim, eu Uhum. sou uma prova de que o sistema de cotas funciona, de que é importante para criar o que eu chamo de desigualdade. Não é nem de equidade, é de desigualdade, porque a gente precisa tratar desiguais com desigualdade para poder chegar à igualdade. Uhum. Então, acho que o sistema de cotas ele traz muito disso. E eu tive uma trajetória no início, assim, a minha experiência com a universidade foi um pouco complicada, porque eu era uma das poucas alunas negras, então, assim, sofri episódio de racismo com alguns professores da universidade, com outros alunos, mas sempre fui resiliente, sempre fui muito centrada no que eu queria, que era ser médica veterinária. E também tive uma gravidez durante a graduação, né? Porque Nossa, eu me que... tornei mãe no quarto ano de faculdade. Então, E é assim, menino ou menina? é uma menina, ela tem 2 anos, a Yuna. A Yuna? Muito preciosa, muito preciosa. Que delícia. É. E aí eu coloquei um nome africano nela também, em Aham. referência a essa questão da negritude. Então, assim, eu tive também essa maternidade durante a universidade, que também me coloca ali num lugar de perceber o mundo de uma maneira diferente, porque ali, quando eu fico grávida, né, no quarto ano, a primeira coisa que eu escuto dos meus colegas dos professores é: você vai parar de estudar? Uhum. E aí, aquilo para mim não descia, porque não fazia sentido dizer que uma mulher, porque ela se torna mãe, ela não pode estudar. Mas depois que ela nasceu, eu fui vendo quanto talvez essa frase pudesse ser verdade, se eu levasse isso realmente para minha vida. E aí eu encontro uma universidade que não me oferece licença maternidade, então eu não tive essa oportunidade de ter licença maternidade, e também quando eu retorno eu escuto assim, será que você vai conseguir se formar? Então, também não tenho esse apoio dentro da universidade para continuar. Mas continuo Uhum. porque eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito teimosa, e quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou fazer. Isso é bom, mas me conta lá nessa sua trajetória. Você teve nessa primeira parte, antes de ter a Yumi, Ayuna. a Yuna, perdão, a Yuna. Então, assim, você teve esses desafios assim de realmente de ser excluída, do pessoal não querer estudar com você. Como é que foi? Conta um pouquinho dessa história, porque parece assim, né, que é um negócio que é Que é de outro mundo. muito que não tem racismo, mas tem, né? Tal do racismo estrutural é um negócio muito comum, né? É.
O racismo estrutural, ele está em todas as instituições, né? Ele está tanto no sistema judiciário, quando a gente vê que a maior parte da população encarcerada é negra. Ele está no sistema econômico, quando você vê principalmente que uma pessoa negra, ela recebe menos por ser negra. E se ela for mulher negra, ela recebe menos ainda. A gente tem um dado recente de que o salário das mulheres negras é 47% inferior aos dos demais grupos. Então, assim, é um dado muito sério. 47% é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E quando... e o racismo, ele também ele é subjetivo. Então, assim, ele está presente em todas as nossas relações. E durante a universidade, assim, uma situação que me marcou bastante foi no primeiro ano. E nós estávamos numa aula, né, na época de bioquímica, e eu lembro do professor comentar, assim, que tinha meninas negras de cabelo crespo, e ele começar a falar, misturar com os assuntos da aula, de desnaturação de proteína, e dizer assim, ai, que pena que Deus não abençoa a todos com cabelo liso. Então, assim, isso durante uma aula de bioquímica que nada tinha a ver. Então, assim, você percebe como as violências do racismo, elas são muito subjetivas, mas elas são direcionadas. Direcionadas. Completamente direcionadas, assim. Aquela fala dele foi muito rechaçada pela turma, porque era uma turma consciente, de maioria branca. Na época, a turma era composta por 60 alunos e 5 eram negros. Então, assim, massivamente eram brancos, assim. Alguns ainda ficaram ao lado dele, mas outros fizeram essa reflexão. Mas foi muito direcionada essa ofensa a um grupo, né? Que no caso foram as mulheres negras. Então, assim, durante a universidade, assim, eu vivi várias situações, mas eu percebi como está embutido na estrutura da universidade. Quando a gente vê que, por exemplo, a gente tem 5 alunos negros numa sala de 60 alunos, mas a gente vê que todas as faxineiras são negras. Então, aí a gente vê que existe uma desigualdade racial muito grande, que não é à toa, não é porque a população negra simplesmente é menos inteligente ou é inferior. É por questões históricas, de pós-abolição mesmo, propriamente dito, mas por questões também de subjetividades. De que também a população negra muitas vezes não alcança postos de liderança porque não existe essa oportunidade para que ela alcance. Então, você precisa oferecer oportunidades, tratar com desigualdades, tratar desiguais com desigualdades para oferecer, finalmente, uma igualdade. Eu tive recentemente na África do Sul, fui num congresso lá, até para o Conselho Federal, isso me chamou muita atenção, na cidade do Cabo mesmo, assim. O apartheid acabou e tudo, mas você percebe, assim, nos restaurantes, você vê famílias brancas e famílias negras convivendo no mesmo espaço, mas você não via famílias miscigenadas, assim. Lá, apesar de te falar que não tem, mas é muito... E os trabalhadores todos negros, né? Eu não fui atendido por ninguém, assim, que era branco, assim, todos negros. Então, é um negócio que me incomodou muito, assim, que me incomodou. E aqui a gente percebe isso muito, né? De miscigenação? De miscigenação, né? É muito comum. Muito comum, mas mesmo assim, os trabalhadores que você falou, na faculdade, na universidade, os professores, por isso que eu te perguntei, né? Professor negro você não tinha, eu também não tive. Né? E professor universitário é um cargo assim de alto status, né? Sim. Na sociedade. E aí, enquanto isso, você vê que todas as trabalhadoras da limpeza são negras. E o professor universitário tem um negócio interessante, Grazi, que é o que está relacionado com a educação. Sim. Né? Você não vai ter um professor universitário que foi uma pessoa que se destacou, ele não foi aquela pessoa que teve uma base consistente de estudo, foi galgando, que teve oportunidades, né? Não vai ser aquela pessoa que teve sorte, não nem que tem que ser de sorte, mas que conseguiu um destaque que não precisava de ter uma base tão consistente assim. E outra coisa, Grazi, já que o assunto vai ser esse mesmo, mas antes de voltar, assim, aí você trabalhou com patologia clínica, né? Não, vamos misturar. Eu tive um grupo de patologia clínica. Não, pra mim diferente. Você trabalhou com o quê? Também era patologia clínica. Não trabalhei com patologia clínica. Mas você está na clínica agora? Não, vou colar grau agora. Eu colo grau agora em junho. Mas aí você vai para patologia clínica? Não vou para patologia clínica. Você vai para onde, então? Me conta. Então, eu vou trabalhar com imagem. Com imagem? Pô, que ótimo! E olha que doido, nesse período aqui eu fiz uma formação, né, para médicos prescritores de cannabis medicinal. Já é completamente diferente da imagem, mas eu queria muito fazer porque era uma coisa nova, diferente. Eu gosto muito dessa parte de estudar sistema endocannabinoide, medicina endocannabinoide. Então eu acho que eu vou ter um pezinho ali na integrativa também. Eu colo grau agora em junho, né, pego meu registro no conselho. Não, você vai para imagem, não vai para imagem. Foi justamente a gravidez da minha filha que me direcionou para imagem. Foi ali que eu aprendi a gostar.
Porque eu fazia muitos ultrassons dela, eu era viciada em fazer ultrassom, né? Às vezes nem precisava, eu podia ir e fazia. Não, eu fiz ultrassom todos de Beatriz e de Camila, né? Eu fazia Eu todos, amava. todo dia tinha ultrassom lá em casa. Assim. Nossa, eu amava ver assim os pezinhos, assim, tudo. Nossa, era maravilhoso. E aí, e aí eu vi aquilo e eu falava, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu nunca tinha achado bacana. E aí, e aí depois eu falei assim, olha, é isso que eu quero fazer. Aí com a gravidez dela me deu esse direcionamento de carreira também. É uma área super legal. É. Eu não posso falar muito, não, porque eu sou, além de ter feito IC, mestrado, doutorado, eu sou membro do Colégio de Radiologia. E é uma área fantástica, né? É muito bom, assim. Muito A bom. imagem é lindo, É, lindo, uma tudo. imagem muito bom. Imagem avançada, tudo eu gosto muito. Bom, Grazi, me conta mais um pouquinho, antes da gente chegar no Afrovete, assim. Outra dúvida também, que assim, que a gente, o público nosso aqui é um público com uma grande maioria dos colegas que são brancos e que não tem muitas vezes acesso à informação sobre a negritude e tudo. É, qual que é a diferença de conceitos assim de negro, preto, pardo, retinto? Como é que está mais ou menos classificado isso? Só para a gente orientar os Então, colegas para eles saberem como é que é assim. olha, eu acho que é uma pergunta bem complexa, assim. Eu não sou cientista social, vou dar Não, ali você vai dar. a minha resposta do que eu acho. O IBGE, ele classifica como negro, pretos e pardos, são a mesma classificação. Uhum, Mas tem discussões, assim, sociológicas sobre o que é ser pardo no Brasil. De uhum, onde vem essa questão do pardo, porque o pardo vem da miscigenação, né? E o Brasil, ele sofreu um processo muito forte de teorias do embranquecimento. Então, assim, eles queriam realmente fazer com que o Brasil fosse um país branco e uhum. incentivavam a miscigenação. É, aliás, incentivavam também a não reprodução das mulheres negras. Também Uhum, teve esse incentivo do Estado, né? Então, assim, a classificação é baseada nisso. uhum, Negro se classifica pretos e pardos. uhum. Então você, pô, tu falou negro, fala de todo mundo, né? Todo mundo. Né? E o preto vai ser mais o É. retinto mesmo, né? Mas aí sempre existe no Brasil aquela questão. Nem preto nem branco, muito pelo contrário. Será que eu tô mais perto do branco ou mais perto do preto? Por exemplo, eu sou uma mulher retinta, eu consigo me reconhecer. Mas e Uhum, quando você é pardo? Você às vezes pode ter aquela crise de identidade também dentro da família. Você vem de um pai negro e uma mãe branca ou vice-versa. uhum. O que eu sou? Então, existe essa questão também da psicologia, né? Do ser É. humano de se entender. E aí, quem eu sou? Será que eu tô mais perto do branco, mais perto do preto? Tem um negócio que o Mano Brown fala muito, né, nos podcasts dele lá, é que o pardo, assim, o moreno que ele fala, assim, às vezes um dos mais desfavorecidos, assim, né? Porque você já tem a identidade do preto bem forte, né? Hoje está muito arraigada, né? E o moreno fica ali naquele meio do caminho, né? Que às vezes ele tende para um lado, tende para o outro, né? Exatamente. E existe a questão também do colorismo, né? Que quanto mais perto do branco, mais fácil acesso você tem a alguns espaços. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você às vezes é excluído de um grupo negro. Porque, e Sim. aí, será que você é branco ou você é negro? É uma crise de identidade, né? É. Muito forte. Me conta uma coisa, agora já que a gente está falando disso, e o Afrovete? Como é que é o Afrovete também? Vamos espalhar o Afrovete para todo mundo aí. O Afrovete está crescendo bastante, ficando famoso, né? Crescendo É. em pouco tempo, muito legal. Então, o Afrovete ele é uma iniciativa que ele surge basicamente ali em agosto de 2020. E o Renan me procura, que é o outro fundador, e me Uhum. manda mensagem e fala: Olha, eu quero criar um grupo de médicos veterinários negros. E eu estava na metade da graduação na época. E eu falei: Nossa, muito legal, acho que super precisa. E ele era o único veterinário negro assim que eu conhecia, e assim era Uhum. referência para mim. E aí ele manda essa mensagem e a gente começa a procurar. E um manda mensagem para um, outra mensagem para o outro, e aí a gente vai fazendo um grupo. Daqui a pouco o WhatsApp não comporta o número de médicos veterinários negros. E a gente surge de um questionamento: onde estão os médicos veterinários negros na medicina veterinária? Porque você vai num congresso, se tem 100 palestras, nenhum é negro. Uhum. Então, assim, existe uma invisibilização desse profissional negro por questões subjetivas do racismo, por questões subjetivas econômicas do racismo estrutural também. E aí esse grupo começa a crescer muito e a gente vai vendo como as histórias elas são interseccionadas.
E aí a gente começa a contar essas histórias no Afrovete, e aí aparecem mais pessoas querendo contar histórias, e acaba sendo um espaço ali também de apoio para os colegas que sofreram racismo, que sofreram discriminação, porque você vê ali que as experiências são muito parecidas, de, por exemplo, o tutor não querer que o médico veterinário negro atenda aquele animal. Então, Uhum. assim, a gente tem bastante desses relatos no Afrovete de, às vezes, o tutor rejeitar ou não querer reconhecer aquele profissional como médico veterinário. Então, a gente tem várias formas de invisibilizar o profissional negro, não só na medicina veterinária, mas em outras profissões elitizadas. De, por exemplo, achar que sempre ele é o auxiliar. Não que seja demérito ser auxiliar, mas por que, que ele não pode ser o médico? Porque ele é negro? Uhum. Eu, por exemplo, já passei em algumas situações, assim, de ser confundida com a trabalhadora da limpeza. Assim, por estar de touca, assim. E será que se eu fosse branca, teriam me confundido com a trabalhadora da limpeza? Ou talvez se a trabalhadora da limpeza for branca, talvez achem que ela é a médica. Aham. Então, assim, a gente tem essa coisa, essa visão de que em algumas profissões a gente não consegue visualizar o negro naquela profissão, porque a gente tem um Brasil colonial que acha que o negro está para servir. Então, se o negro Uhum. está para servir, ele não pode ser médico, porque ele tá para limpar minha casa. Então, ele tá para servir meu café. E o Afrovete surge desse questionamento: onde estão os médicos veterinários negros na medicina veterinária? Onde que estão? Olha, no Brasil todo. Até eu me surpreendi, assim, sabe? Foi, né? Porque são muitos, assim, óbvio que quando você compara numa porcentagem, eu não fiz esse levantamento, né? Uhum. Mas quando você compara numa porcentagem, a população branca é muito maior na medicina veterinária, assim como na Uhum. medicina, assim como na psicologia, no direito. Mas, assim, são muitos, muitos, e espalhados, assim, pelo Brasil todo e exercendo diversas especialidades, fazendo de tudo. Tem um dado, Grazi, do, daquela demografia que o professor Felipe Volk fez, se não me engano, 70% dos colegas, Sim, eu acho que esse dado mesmo, 73%. 70% dos colegas se titulam brancos, Sim. né? E então isso foi um negócio que eu lembro que eu até coloquei no grupo lá do Afrovest na época para discutir sobre isso e tudo, que é um negócio que é completamente o inverso da população Sim, brasileira, né? é. Se eu não me engano, eu acho que o último censo, 54% da população brasileira se declarou negra. Então, É. assim, o que que essa população está fazendo? A gente tem um reflexo do período de pós-abolição, né? Que jogou o negro ali para a margem, jogou o negro, principalmente ali no Rio de Janeiro, para morar na favela, para não ter condições de estudar, que não deu oportunidade. Então, você simplesmente faz a abolição da escravatura e não dá nenhuma oportunidade para essa população dela se inserir no mercado de trabalho, dela estudar. E aí a gente tem um reflexo disso. Quando a gente vai numa escola pública, massivamente são Uhum. negros. Se a gente vai numa escola particular, massivamente são brancos. Então, tem essa questão. O Brasil ainda é um país muito colonial, um país muito escravocrata. Então, ele traz muito disso assim na sua trajetória, e isso reflete nas condições de desigualdade da população negra e da população indígena também, que é ainda mais marginalizada também. Grazi, me conta aqui, se a gente está falando dessa questão do estudo, justamente das escolas públicas, escolas básicas, né, infantis e tudo, sendo de população mais negra e as particulares da população mais branca. E o ensino das escolas particulares, por causa do Daniel e Isabela, meus dois filhos estão em escolas particulares, eu percebo que a diferença ela é quase que abissal, né, do que eles aprendem, Gigantesca. né, eles estudam nas melhores escolas de Belo Horizonte, assim. E como é que faz isso para compensar isso, então, para chegar lá na universidade e a gente ter uma compensação? Como é que você acha que deve ser feito, assim? Olha, eu acho que na tua situação não compensa. Eu acho que o sistema de cotas, ele funciona, como eu falei, eu fui inserida na universidade pelo sistema de cotas. Eu entrei na Hum. época que a Unesp tinha 20% de cotas raciais, e grande parte foi fraudada, né? Porque também tem essa questão de muita fraude nas Uhum. cotas. Mas assim, eu acho que o sistema de cotas ele é paliativo, ele não pode ser para a vida toda. Uhum. O Estado tem que investir em educação de base. A educação, o Estado tem a obrigação de oferecer educação para a população. Uhum. Educação pública é oferecer saúde. E eu acho que enquanto não tiver esse investimento, vai ser necessário o sistema de cotas. Eu escutei um negócio outro dia, Grazi, vou levar para as cotas aqui, que não adianta ter cota e tudo, porque os colegas quando entram, os estudantes quando entram nas cotas,
eles estão num nível muito abaixo e tudo, assim. E fala da sua experiência aí, como é que é? Assim, se eu vi mesmo, eu fiquei, assim, eu fiz a cara que você fez, assim, fiquei calado, eu fiz a cara que você fez, assim. Isso foi uma coisa que eu escutei quando eu entrei na universidade, né? Que, Uhum. assim, esses cotistas, eles diminuíam o nível da universidade. Só que quando você olha para as pesquisas, na verdade, os cotistas, eles têm notas iguais ou melhores. Porque Uhum. existe aquela coisa de que a gente tem que provar que a gente é melhor. Então, assim, a gente precisa estudar muito. Uhum. Então, é uma frase assim que não faz sentido. Eu acredito que sim, a gente entra em desigualdade, porque assim, se você passa a vida inteira numa escola pública, seu ensino não é igual. Não tem como, assim, você vai entrar defasado em algumas coisas, mas quando você entra na universidade, você consegue acompanhar como os outros alunos. Vai Não, ter não que ralar mais, tem né? que ralar mais, você tem que estar sempre provando que você consegue, que você pode estar ali, porque a universidade é duro até falar isso assim, mas a universidade não é um espaço acolhedor para o aluno negro. Não é, é um espaço Uhum. assim de, às vezes, de muita opressão, às vezes de muita hostilidade com o aluno negro. E eu senti muito isso, e eu vejo que meus colegas também sentiram de outros cursos, principalmente quando se fala de universidades públicas. Uhum. É isso que eu ia levar na universidade pública, porque hoje eu vejo, por exemplo, né, Camila, minha esposa, e quando eu dou as aulas lá na UFMG, a maioria dos alunos são brancos mesmo, e agora ainda mais com o Enem, né, nas federais, Enem, né, Enem, se confunde Enem com Enad, e aí tem um SISU, então a gente percebe ali nitidamente essa diferença em um grupo menor. E quando eu vou para as particulares, onde eu dou aula e tudo, você já percebe uma miscigenação maior, assim. E esse desafio, então, nas públicas, ele é muito maior, né? Sim, nas Maior. públicas é muito maior, né? Até porque as universidades públicas, elas foram criadas para a elite, né? Elas sempre foram da elite. Então, assim, principalmente quando você fala da USP em São Paulo, né? Uhum. E majoritariamente elas foram ocupadas por pessoas que tinham condições, porque para você ter acesso à universidade pública por muito tempo, você tinha que ter uma formação básica boa para conseguir passar no vestibular, né? Uhum. Isso começou a mudar um pouco com o sistema de cotas, porque aí você está dentro das cotas, então assim, 50% para a escola pública, 50% para a escola particular. Então ali você 50% concorre com quem teve a mesma educação e 50% concorre com quem teve a mesma educação. Uhum. Eu acho que isso é igualdade. Agora você querer colocar um aluno de escola pública, que às vezes tem que pegar 2, 3 ônibus para chegar na escola, que tem dificuldade financeira, para concorrer com uma pessoa que às vezes estuda nas melhores escolas aí daqui ou de São Paulo, tem acesso a tudo. Não é igualdade. É. Não, não existe Tem igualdade. outro ponto também, que além de todas as dificuldades, os professores também são das escolas públicas, eles são muito menos remunerados que o Sim, das sim, particulares, quando eu falo do ensino básico, né? sim. Então, eu vejo lá na escola dos meninos, os professores, poxa, têm mestrado, recebem super bem, né? Quando vai com escola Trabalham pública, felizes. trabalham felizes. Isso Faz toda a faz diferença. muita diferença, sim. Faz muita diferença. Mas você sabe também que as cotas, a gente está aí, e agora tem esse momento de polêmica de cota. Sabe quando surgiram as cotas na veterinária? Tem uma lei do boi, já ouviu falar da lei do boi? Ah, já ouvi A falar. lei do boi foi na década do século passado, né? Na década de 60, se não me engano, foi de 60. Um deputado chamava Antônio Último também, o último de Carvalho, não sei se era Antônio, acho que era só o último de Carvalho, que ele viu que estava faltando mão de obra no campo e aí abriu cotas para estudar zootecnia, veterinária e agronomia para filhos de produtores rurais. Então, hoje, quem critica muito, né, no passado, e aí tem muitos profissionais que entraram aí, era coisa de elite a cota, assim, entraram os filhos dos produtores rurais, dos coronéis e tudo, né? Então, Justamente. hoje o pessoal mete o pau, mas É, também beneficiou, um negócio que sim, ela sempre vem para existiram nivelar, cotas, sempre né? existiram Sempre cotas. existiram. Só que por um tempo foi para uma população privilegiada, né? Aí o É. momento que você dá a oportunidade para aquela população que está sendo explorada de crescer profissionalmente, de ser tratada como um ser humano, né? Porque a população negra ela foi desumanizada no Brasil. A Uhum. escravidão foi uma desumanização com a população negra. E a partir do momento que você tira desse local de ser a pessoa que me serve para ser a pessoa que está ali lado a lado estudando comigo ou com meu filho, aí Aí, realmente causa um choque, né? incomoda, né? Me incomoda. É. E o Aprovete, o que ele está fazendo para isso em relação às cotas? Eu vou te jogar na fogueira o tempo todo, assim.
Então, acho que em relação às cotas na Não, universidade. das cotas, na verdade, desculpa, eu vou refazer. Para ajudar os alunos, e que grande parte vão ser cotistas, assim. Quais são as ações do Afrovete aí para os Ai, estudantes? aí eu tenho muita coisa para falar. É. A gente tem um programa, o Afromentor, que eu acho que você participou já, Eu já né? participei da primeira edição, É da eu fui, primeira mas depois com edição. essa correria do conselho, eu pedi, olha, por enquanto eu não É consigo mais. puxado, é puxado. A gente está pensando em fazer algumas renovações no projeto, mudar um pouco Uhum, o foco do Afromentor, que para quem não conhece é um programa de mentoria do Afrovet, onde o graduando ele tem a oportunidade de entrar em contato com um médico veterinário negro que já atua na área. Então, eles fazem trocas de tanto de conhecimento acadêmico quanto conhecimento de vida. Você pode trocar, fazer planejamento de carreira, fazer perguntas. Então, é uma oportunidade que a gente tem de ficar mais próximo. E uhum, aí, a gente está trabalhando também no nosso SIMBA, né? Que é o nosso Congresso Afrocêntrico de uhum. Medicina Veterinária. Ano passado a gente fez em novembro, a gente sempre costuma fazer no mês da consciência negra, então a gente fez em novembro. E foi muito legal. Foi a primeira edição presencial. Foi a terceira edição do Simba, se não me Aham. engano. E foi a primeira presencial. E assim, foi incrível, foi muito bonito. E também é um evento aberto para todos, porque quando a gente fala que é um congresso afrocêntrico, as pessoas já acham que, nossa, é um apartheid, assim. E na verdade não é isso. A gente criou porque criou por conta das questões que eu falei lá no início da invisibilização do profissional negro. A gente vai nos eventos da medicina veterinária, todos os profissionais são brancos, assim. Parece que Uhum, a medicina veterinária, eu brinco que a medicina veterinária só tem uma cor, né? uhum. Porque não tem profissionais negros ali palestrando. E, inclusive, eu cheguei a ouvir isso quando eu questionei uma das coordenadoras de um evento da medicina veterinária por que não tinha profissional negro em um evento grande com muitas palestras. E, basicamente, eu ouvi que era porque não tinha médico veterinário negro competente para estar no evento. Então, assim, a gente vê É um a super subjetividade do maluco isso, racismo. né? A gente vê a subjetividade do racismo, sabe? Ela não falou com essas palavras, mas foi esse o entendimento do que ela quis dizer. E aí a gente vê a subjetividade do racismo a ponto de achar que uma pessoa não é competente por conta da cor. É. E aí a gente tem o projeto do Simba, né? Que é bem bacana, que é um congresso afrocêntrico, que a gente traz essa questão do médico veterinário negro poder difundir conhecimento que não seja só sobre racismo. Porque também as pessoas só chamam a gente para falar de racismo. E aí também é outra coisa complexa. O negro consegue falar de tudo. O negro Uhum. consegue falar de medicina veterinária, de flores, de tudo. Qualquer coisa. Canabidioides, né? Que você está aí estudando agora, né? É, de medicina endocannabinoide, de tudo. Então, essa também é uma pauta que a gente leva enquanto Afrovete também, que os médicos veterinários, eles negros, eles não têm que estar só em novembro, eles têm que estar o ano todo, sabe? Ter oportunidade de ser reconhecido, ter oportunidade de expor conhecimento, de difundir conhecimento. Até porque essas trocas são muito importantes e essas trocas empoderam outras pessoas Uhum. que estão, às vezes, em uma posição ainda de graduação, É, podem ver que ela tem, eu posso, que tem oportunidade. oportunidade, eu posso chegar a ser igual aquela Sim, pessoa, com né? certeza. Quando a Provete, a Marina, né, Marina Sodré, que foi Ah, foi sim. mentora, mentoranda, né? Eu fui mentor, e a gente fez um combinado. Eu disse, olha, Marina, você vem, ela queria, o trabalho na época era desenvolver um trabalho, escrever um artigo. Eu falei assim, não, não vou escrever artigo, eu vou te treinar para você passar na residência, que ela queria fazer residência de imagem, tá fazendo lá na São Paulo, não sei, não lembro qual faculdade. E aí foi legal, ela veio para cá, e aí treinei, a gente treinou, não sei o que e tudo, Nossa, é bem legal. e ela passou na residência, foi super bacana, assim, já É, deve estar concluindo agora a residência, assim. E é interessante, assim, você pegar e conseguir realmente desenvolver. O Afro Mentor foi muito legal, assim, uma experiência bem bacana. Agora eu vou voltar, acabando o conselho, eu vou voltar. Mas vem cá, é, aí falando, né, a gente está falando disso, assim, apesar de ser o assunto, você já me deu um tapa de luva aqui para falar de outras coisas, não, mas eu vou, o não. assunto é hoje, é Não esse tem mesmo, como assim. falar de Afrovete sem falar disso. É, mas vamos falar também da mulher, né? A gente acabou de participar com a gente do evento aqui do CRMV Mulher. E aí, quando misturam as duas coisas, né? Você acha que é importante ter nessa iniciativa? Porque às vezes algum pessoal chega assim, não, então agora ser hétero e branco tá errado. Isso Não. de vez em quando chega, assim, quando a gente faz algumas postagens, a gente sabe aqui na comunicação, né? Quem acessa as nossas redes sociais são principalmente mulheres. Então você vai ver toda a nossa comunicação, ela é feita para o público que nos acessa, que são mulheres até os 29 anos, se não me engano, né, Natália?
35 anos, né? Que é o nosso público-alvo. Então, a nossa comunicação é toda voltada, assim, a forma que a gente escreve, as imagens, a gente demais, né? Natália, Dani, Lucas, a turma da comunicação. E, e aí, de vez em quando chega, assim, alguns comentários, né? Ah, tudo bem, mulheres, tudo bem, né? Mas e a gente, né? E aí, me fala assim, essa É, iniciativa, igual o CRV Mulher, você acha que a iniciativa é importante ainda, que precisa, ou que isso já nossa. passou, assim? Não, eu acho que é essencial, essencial, ainda mais quando a gente fala da medicina veterinária, é o que eu comentei. Existe uma desvalorização do trabalho da mulher na sociedade e não é só na medicina veterinária. Quando a gente pensa em cuidado, geralmente a gente pensa em mulher. As mulheres, elas cuidam de todo mundo, elas cuidam dos idosos, elas cuidam das crianças, elas cuidam da casa. Tem um estudo que diz que a mulher, ela gasta, em média, 65 horas por semana só em trabalhos domésticos. E aí, quando Uhum. a gente parte para a questão da carreira, a gente vê que profissões ligadas ao cuidado são muito mais feminilizadas. Então, são majoritariamente femininas. Por exemplo, quando a gente fala em psicologia, tem muito mais mulher que homem. A gente fala em pedagogia, majoritariamente feminino. A gente fala em veterinária. Hoje em dia tem muito mais mulher, mas já foi uma profissão mais Uhum. masculinizada. A gente fala em enfermagem, então, a gente fala de mulheres. E a gente vê que são profissões que também são mal remuneradas. Então, assim, a gente vê que o feminino na sociedade, o trabalho de cuidado, que é exercido majoritariamente por mulheres, é um trabalho desvalorizado. E aí, quando você passa para a medicina veterinária, você vê uma realidade que, por exemplo, a maioria é autônoma. E se você é autônoma, como que você faz quando você precisa tirar uma licença, quando você tem um bebê, quando você adoece? Quem vai te remunerar, quem vai te sustentar? Uhum. Então, assim, pautar essas iniciativas pensando na mulher é essencial. Até porque as mulheres, elas são maioria na medicina veterinária, mas as mulheres, elas exercem o papel fundamental, que eu acho que, assim, eu costumo venerar e dizer que a gente tem que valorizar esse trabalho. Porque se a gente desvaloriza o trabalho que é aceito no capitalismo, que é o que a gente oferece, por exemplo, enfermagem, psicologia, tudo, que aliás é o que a mulher também oferece dentro do lar, né? Convenhamos, se a gente desvaloriza fora, quem dirá dentro de casa, né? Uhum. Então é muito importante falar dessa realidade da mulher, de falar sobre a maternidade, porque eu costumo dizer que o trabalho de cuidado é o trabalho que sustenta todos os outros trabalhos. Não existe humanidade se uma mãe não gerar um bebê, se uma mãe não cuidar desse bebê, se essa criança não crescer não vai existir nada e não vai existir nenhum outro tipo de trabalho. Então, assim, não dá para falar de carreira, e eu acho que é muito raso também falar de carreira, dizer que a mulher precisa focar na carreira e não pode ter mais nada na vida. Então, assim, você vive só para sua carreira. Eu acho que a gente não é um produto, a gente não deve viver só para uma coisa. Então, faz parte, tenho a minha carreira, mas aí faz parte a minha filha, faz parte a minha mãe, faz parte a minha família, meus amigos, todo mundo é importante. Uhum. E o que que o conselho pode fazer para ajudar, então? Assim? Para ajudar, não, né? Deveria ser o normal, assim. O que que você acha? Depois dessa discussão que vocês tiveram hoje, o que que foi levantado? Aproveita e me dá um spoiler aí que eu não participei, né? Teve lá, eu falei assim, olha, eu fui dando um peixinho fora d'água, né? Fui para lá. Então, eu acho que trouxeram bastante pautas importantes. Teve uma que me marcou bastante, né? Que a moça falou sobre a condição de saúde mental. E ela falou que teve questões com saúde mental, precisou se afastar e ela não conseguia pagar o INSS, não conseguia pagar a anuidade do conselho e não tinha nenhum apoio para isso. Então, assim, você tá jogada ao mundo, né? Você fez toda uma carreira, ela falou, tenho 25 anos de carreira, e aí eu fiquei doente, tive uma questão de saúde mental, e aí quem vai me ajudar? Quem vai olhar por mim? E aí eu fiquei pensando em outro dado esses dias que eu vi. Eu gosto muito de ficar vendo dados, assim, porque eu tenho uma cabeça que fica aqui matando milhões de coisas. Aí eu vi um dado que de cada 10 diagnósticos de depressão e ansiedade, 7 desses pacientes são mulheres. Uhum, Então, assim, você vê que a questão de gênero também está ligada ali à saúde mental por conta da sobrecarga de trabalho que a mulher tem. E não só a sobrecarga de trabalho, mas as violências, né? Que a gente sabe que as mulheres sofrem muita violência na sociedade. E violência das mais diferentes formas. Eu acho que a Lei Maria da Penha classifica 5, mas se você pensar, talvez tenha até muito mais. E eu achei muito importante essa proposta que ela teve de pensar em questões de saúde mental também, para elaborar uma minuta, porque é muito importante falar de saúde mental. Mas também eu acho que o conselho também poderia oferecer um apoio psicológico. Eu acho que também é uhum. essencial para todos, né?
para todos, mas eu falo como mulher porque eu sei que a gente é muito sobrecarregada de trabalho. Ela trouxeram outras questões também relacionadas, por exemplo, a isenção de anuidade para se a mulher tiver outras questões de saúde, então entra aí saúde mental, não só câncer de mama ou questões de ordem reprodutiva, outras doenças também. Eu trouxe essa questão da maternidade solo, porque eu acho que precisa também ser pautado Você é na mãe sociedade. solo? Eu sou mãe solo da Yuna. E aí, como é que você dá conta disso tudo? Não dou, esse é o segredo. Não, eu brinco que eu não dou. Mas assim, eu tenho muito apoio familiar, né? Então, assim, eu sou mãe A solo da rede de Yuna. apoio bem... Eu separei do pai dela, ela tava com 11 meses de vida, né? Então, assim, faz já um tempo. Ela tá com 2, vai fazer 3. E daí, toquei maternidade, toquei. Eu brinco que eu fui apresentada ali para cuidar de uma casa, né? Porque eu cuidava de uma casa sozinha. Eu trabalhava, estudava e ainda tinha que manter uma criança viva, né? Então, é um olho no computador, outra segurando a criança para não colocar o dedo na tomada. E aí, então, eu trouxe essa pauta também, porque eu acho importante falar, principalmente quando a gente fala de mulher negra, a gente tem outro dado, né? Que 90% das mães solos são negras, isso também não é à toa, tem total relação com as questões estruturais do racismo e da desigualdade social. E aí eu trouxe essa pauta também porque eu acho que é importante pensar nesse grupo. E a proposta, eu acho que fundamental também, é essa questão de isenção no primeiro ano, no primeiro ano de maternidade, né? O primeiro ano pós-parto, de nascimento da criança. Assim, é essencial, porque nesse período, assim, é exaustivo. Nada é considerado trabalho, né? Porque quando a gente sai de licença, as pessoas acham que, nossa, você vai ficar em casa, licença maternidade. Tá em casa fazendo nada, né? E não tem essa valorização. Às vezes a mulher volta para o mercado de trabalho e é demitida, que acontece muito, que a mulher é demitida porque com certeza vai diminuir a produtividade dela fora, mas a produtividade dela continua dentro de casa. E isso precisa ser valorizado. Esse trabalho que a mulher faz dentro de casa com cuidados dos filhos precisa ser valorizado como trabalho. E a gente tem países que já valorizam, né? Por exemplo, a Argentina, o tempo que você gasta cuidando dos seus filhos, que você se afasta do mercado de trabalho, é contabilizado na aposentadoria. Isso seria um projeto que eu acho que seria essencial para o Brasil, sendo sincero. Falou, que a Natália vai aposentar semana que vem aqui. A Natália aproveitou a pandemia para ter todos os meninos criativos. Ô, coisa boa. Não, e aí ela vai começar a contar com uma hora extra, que ela já tá doida para fazer isso, assim. Tá igual a Rihanna, né? Hora extra. Dani já tem o baixinho dela também, o Lucas daqui a pouco arruma um menino também. Não, mas isso é importante, né? Porque assim, eu passo em duas situações que repetem muito. Uma aqui no conselho, com a Natália, né, Natália? A gente passa os perrengues, assim, e chegou num momento que coincidiu uma demanda muito grande de trabalho com uma demanda muito grande em casa da Natália, né? E por mais que a gente tente compensar e contratar mais gente e tudo, a Natália às vezes não quer atender meu telefone. Não vou atender seu telefone. Atende. Vai querer ser virginiana, né? Mas em casa também, né? Às vezes tô lá destruído em casa, cansado, assim, vou dar uma cochilada. Mas a Camila tá mais que eu. E aí, assim, vamos lá, levanta fazer madeira. Aí, vamos lá, levanta fazer madeira, bate na porta e tudo, mas... Sua filha é pequena? Tem 2 anos. É a mesma Eu tenho da 3 minha. meninos, né? Daniel com 13, Isabela com 11, já estão virando adolescente, já estão Uma no outro escadinha. trabalho. Na não escadinha, assim, com um degrau bem grande, né? Porque a Beatriz tem 2. Não sei o que é mais difícil, né? Porque adolescente também não deixa dormir, né? Nossa, eu tô descobrindo que eu tô ficando velho com essas coisas. Velho para aguentar adolescente, velho para fazer madeira. Bom, vou inventar a moda, né? Tô brincando, adoro os meninos, a melhor coisa do mundo. Mas para vocês é muito mais, né? Muito mais trabalho, assim. Porque Beatriz só quer mamar, tem que ser Camila, né? Passa o aperto, vai caçar a mãe. E depois que desmama, continua a mesma coisa. A minha mama segurando no peito, assim. Parece que ela tá ordenhando. É uma coisa até engraçada. Porque a mamadeira aqui e ela segurando no meu peito. É assim, não adianta. Eles, quando são muito pequenos, é a mãe. É a mãe. É a mãe. E assim, o início da maternidade é muito pesado. Eu lembro que com a minha filha, eu acordava de meia em meia hora pra amamentar. Isso de noite, assim, de meia em meia hora. Ela acordava muito, muito mesmo. Depois você tem lá
chega no trabalho, tem um workaholic para trabalhar, que tem 1 milhão de ideias, aí fica lá, tô brincando que é isso que eu faço com a Natália. A Natália sofre, assim. E aí o marido resolve trabalhar viajando, né? Aí fez o pacote completo, assim, fechou, assim. Mas essa situação é uma situação que a gente tem que pensar, né? Eu estava falando no começo, assim, hoje não faz muito sentido, né, dentro do sistema da medicina veterinária, assim, as mulheres não terem uma posição de destaque, né? Porque são o maior número de profissionais, são as que têm os maiores desafios, né? E não adianta a gente falar que não tem, os maiores desafios são seus, assim, tem questionamentos quando vocês vão trabalhar, vocês vão dar conta do trabalho, né? Tem capacidade Se tem a técnica, capacidade técnica assédio. e que tem um assédio. Não, aqui eu já recebi situações, denúncias de assédio são assustadoras, assim, Mas acontece mesmo. assustadoras, E nunca assustadoras. aconteceu comigo, assim, de assédio na medicina veterinária, mas a não ser moral. Moral já aconteceu, É, né? Várias vezes. Mas eu já vi situações muito complicadas. é. Então, tem essa situação toda, tem a questão da maternidade. Então, é um conjunto de situações que são muito mais desafiadoras do que as nossas, assim. Sim. E vocês têm que ocupar esse espaço, assim. O objetivo desse, estava falando com a Camila, depois a gente saiu, a gente foi para casa levar os meninos para aula. O objetivo de ser RMV Mulher não é, vou trazer uma norma revolucionária, né? A gente vai buscar ali reparações, mas o mais importante é as mulheres ocuparem esse espaço, Sim. estarem acostumadas com esse espaço, para ser um negócio natural elas ocuparem, igual a Ana Elisa hoje, que é presidente do federal, né? E ocupar esse espaço, e para ela foi muito difícil, porque a Ana teve uma trajetória também de uma doença grave, e ela ficou muito fragilizada, e no meio ali de uma campanha, e muitos colegas chegaram assim, a Ana não vai dar conta, né? Ela não vai dar conta, assim, não sei o quê. Então, já acham que a gente não vai dar conta por ser mulher. Por ser Aí, quando mulher. junta Uhum. algumas outras questões, maternidade, É. ser negra, também, que Uhum. também é uma coisa que diferencia, né? Eu costumo dizer que são Poxa. mulheres, É. não é uma questão mulher, é uma questão mulheres. Mulheres. A mulher negra, ela sofre violências diferentes da mulher branca, né? Sofre a Uhum. violência de gênero e a violência racial. Assim Uhum. como a mulher indígena sofre outras violências. Uhum. E então a gente tem que falar sempre de mulheres, né? É. E tem duas coisas que eu acho muito legais, assim, de vocês estarem no comando. Uma, eu vou falar da Ana lá em Uberaba, né? A gente foi lá para a abertura da Uberaba, é uma coisa que eu sempre queria que o pessoal do Federal fosse na abertura da Exposebu. Poxa, a Ana chegou, Grazi, e tomou conta do lugar, assim, conversava com todo mundo e ali com as autoridades, assim. Eu que cheguei ali para fazer o Cicerone, que isso, eu fiquei no cantinho esperando lá assim, ela acabar de rodar tudo, de conversar e de fazer essa interação. E uma coisa que a gente precisa muito na medicina veterinária, que hoje ficou muito claro naquela reunião SUS ali, é essa união SUS, né? Essa Sim, união, assim, porque sim. a gente vê a questão ética, muitas vezes um colega falando mal do outro, criticando. Ali vocês estavam Um uma ambiente acolhedor, né? sororidade, né? Estava ali, Uma coisa bacana. nossa sororidade mesmo, isso foi legal, assim, por isso que eu não quis participar, porque era um ambiente seus mesmo, ali, assim, né? De estarem ali juntas nessa relação aí de. Sim. E é justamente uma coisa que eu falo, que a gente tem que também oportunizar que as mulheres acessem esses espaços. Uhum, E como que a gente dá oportunidade? Colocando elas lá para falar, mas também validando essa voz, porque não adianta a sim, gente estar falando e não ser ouvida, né? sim, Então precisa de mulheres em cargo de liderança, mas óbvio que não só pelo fator de gênero, mas por ter uma capacidade de pensar uhum, que ser mulher no Brasil é diferente de ser homem, né? é. E aí eu falo de maneira social mesmo. E por outro lado, né, o que a gente tem, nós homens, temos que prestar atenção, se vocês vão trazer questões disruptivas, assim, vai incomodar, mas a gente tem que buscar ali uma empatia para ver, olha, se fosse eu, né? Ah, é, Se mas é fosse difícil eu. existir, viu, essa empatia. Não dá, meninas? Tá A difícil. gente está aqui no conselho agora numa discussão do trabalho híbrido, né? E tudo. Para mim é muito mais fácil vir para cá trabalhar, porque eu estou num ambiente que, poxa, tem um ar-condicionado, não tem barulho e tudo mais. As meninas se pedem, assim, porque o trabalho híbrido diminui o tempo de trânsito. Pô, se lá em São Paulo, você sabe que loucura que é aquilo, né? Aqui não está muito diferente. O tempo de estar em casa, e você consegue acabar descansando um pouco mais também, porque você vai gastar menos tempo no trânsito,
né? Então, assim, são situações, mas falar em trabalho híbrido no serviço público é um negócio que nossa, é um paradigma, assim, É, né? é. Aqui na cidade administrativa os elevadores quebraram lá, eles colocaram um de híbrido, mas aqui, falar que vai para trabalhar, o elevador ele funciona no mesmo dia, né? Mas É precisam uma trazer essas realidade. questões, a gente tem que estar atento a isso, assim. É São verdade, novos tempos. são novos tempos. Hum. Mas aí você me traz para outro questionamento. Sendo mulher e mãe, será que é bom o trabalho híbrido? Ou é melhor trabalhar fora? Às vezes eu me questiono quanto mulher isso. Mas é o que a gente está falando de rede de apoio, né? É, que falta, Que né? falta, que É. falta. Se tiver uma rede de apoio legal, né? Então, se tiver lá uma avó, uma avó, uma creche legal, é porque trabalhar em casa com menino não tem jeito, né? É Pula em impossível eu trabalhar com cima, criança em casa. grita, por isso que eu fujo para cá de vez em quando, assim. Você não vê o que aconteceu na pandemia, né? Não conseguiam O trabalhar. consumo de Dramin aumentou pra caramba, né? Dava Dramin pros meninos todos, assim, né? Os meninos davam Cepram pros meninos, Cepram sedativo, dava Cepram pra todo mundo, assim. Aquela calmaria, assim. Isso aqui vai cortar, né? Você já sabe, né? Fala essas coisas, não, peraí, vamos cortar, dar Cepram pro menino. É melhor. Cuidado com o ECA. Mas são muitos desafios, né, Grazi? A gente tem que pensar nisso, sim. E as coisas têm que melhorar, né? A gente tem que buscar melhorar, assim. Se a gente está num órgão desse, se a gente está pensando no coletivo, a gente sempre tem que pensar como melhorar para todo mundo, né? Legal. Já temos aí, já cantaram, já passamos o nosso tempo, 46 minutos, já está no nosso finalzinho. O que você falaria aí para a gente finalizar, Grazi? Convida a turma para participar do Afrovete, sim, dá uma mensagem legal aí para a turma, para a gente partir para os finalmente, assim. Então, para quem não conhece o Afrovete, será que eu falo de ano para lá? Pode falar para lá, vamos lá. Então, para quem não conhece o Afrovete, eu falei um pouquinho, né, sobre isso, mas o Afrovete é uma iniciativa que ele busca combater o racismo na medicina veterinária. E nós atuamos não só nessa frente racial, de discriminação racial, como atuamos em outras frentes também, como discussões acerca de questões de gênero, de sexualidade. E eu gostaria de convidar todos para seguirem a nossa página, conhecer os nossos projetos e conhecerem, assim, também de maneira bem aberta, sem preconceitos, porque o trabalho que a gente faz do Afrovete é a frase que eu costumo usar sempre. A gente vai falar de tratar desiguais com desigualdade. Então, assim, a gente busca a igualdade através da criação de projetos que possam dar visibilidade para o profissional negro, que é muito invisibilizado na medicina veterinária. Participar do Simba, né? Participar do Simba. Participar como Sim, o Simba é aberto também. Essa é uma questão que a gente teve no último Simba, porque as pessoas achavam que era só para pessoas negras. Não, gente, não é um apartheid. Assim, todo mundo que quiser pode participar do Simba, conhecer, tem palestras muito legais. Esse ano a gente está trazendo muitos temas, inclusive a gente vai trazer um palestrante internacional, que eu não posso falar, que é surpresa, que é da Associação Americana de Médicos Veterinários Negros. Ele ou ela, não posso dar spoiler, vai vir dos Estados Unidos para dar uma palestra muito bacana pra gente. Então, vai ser um evento bem legal e esse ano nós vamos fazer no Rio de Janeiro. Ué, se quiser, assim, né? Me convida para a palestra. Né? Agora eu estou livre do conselho. Vou botar seu nome na lista. Na parte mágica. Eu já botei lá uns 3 palestrantes. Sabe quem eu conheci também? Fantástica, né? Já dando palpite, né? Eu estou sendo conselho para uma coisa para fazer. A presidente da Ordem de Veterinários de Moçambique. Legal. É muito legal. Parece muito com você, assim, uma mulatona, assim, enorme e gente boa e super técnica, assim, super legal. Depois eu vou passar o contato. Assim, a gente está criando uma liga aí de veterinários de língua portuguesa. E ela é muito bacana, assim, contando as histórias, tem muita coisa legal também. Bacana. Eu queria conhecer também, me passa o contato dela depois. Ana vai te passar. Ô, Grazi, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, assim, essa conversa nossa, a gente já estava aí tentando alinhar tem muito tempo. Muito importante o assunto, importante encerrar esse primeiro ano aí dos nossos podcasts com um assunto tão relevante assim, para justamente chamar a atenção dos colegas. É importante você convidar o pessoal a conhecer o Afrovete, para começar a enxergarem médicos veterinários negros, né? Para o pessoal começar a ver que isso é comum, que o pessoal está todo mundo ali no mesmo barco, tecnicamente muito bom, e que a gente tem que desfazer essa imagem, né? É um negócio
estrutural mesmo, assim, É um né? negócio estrutural. Estrutural, a gente fala. E eu falo que é só batendo com o pé na porta, né, pra gente acabar com isso, assim, é realmente criando espaços de resistência, né? E eu acho que o Simba é um espaço de resistência, o Afrovete é um espaço de resistência. Estar aqui eu acho que é um espaço de resistência. Mas aqui não precisa bater o pé na porta, não. Vocês É. são de casa. Aqui Aqui é tá só em casa, entrar, né? que vocês são de casa. Que bom. Pessoal, encerramos mais um episódio do nosso VZcast. Muito obrigado. Lembra, né? Sempre tiverem pessoas legais, assuntos legais, manda pra gente, nos sigam nas redes sociais, nos tocadores de podcast que vocês mais gostarem. A gente está em todo lugar. Bom, um abraço e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Deu certo? Ficou legal?